8 bilhões de toneladas de lixo plástico flutuam atualmente pelos oceanos, consolidando-se como uma massa inorgânica que altera a composição dos ecossistemas marinhos. Por que este volume colossal de detritos, que se estende por milhares de quilômetros, é agora encarado como uma reserva estratégica de matéria-prima? Aparentemente não é complexo imaginar a coleta desses resíduos, mas na prática, a transmutação de polímeros degradados em produtos estéreis exige uma integração de força hidráulica e sensores de alta precisão. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como garras mecânicas e sistemas de laser operam em conjunto para processar o material mais contaminado das águas do Pacífico. O ambiente de mar aberto apresenta-se como um dos cenários mais hostis para a engenharia, onde a ausência de margem para erros operacionais define o ritmo da recuperação ambiental. Anualmente, uma avalanche de 20 milhões de toneladas de detritos é despejada nos oceanos, sendo que o plástico representa 80% desse montante total. O equipamento gradualmente avança sobre zonas de acumulação, onde o material resiste à biodegradação por séculos, infiltrando-se na base da cadeia alimentar. Depois, fica mais complexo. Embarcações especializadas atuam como unidades de processamento industrial em áreas críticas como o Giro do Pacífico Norte. Pode-se notar como dois braços hidráulicos gigantescos se expandem a partir do casco, executando um movimento de varredura em um padrão de leque perfeitamente calculado. Redes de aço reforçado e sistemas de transporte fabricados em aço inoxidável capturam garrafas e redes de pesca descartadas com precisão mecânica. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma única jornada de coleta estende-se por um período de 8 a 10 horas ininterruptas, resultando na extração de até 10 toneladas de misturas tóxicas em cada ciclo operacional. A contenção do fluxo de resíduos também ocorre em sistemas de águas continentais antes que estes atinjam as zonas abissais. Canais e rios sofrem com o bloqueio causado por barreiras densas de detritos que impedem o fluxo hídrico natural. Nesta etapa, não termina. Escavadeiras de grande porte, instaladas sobre caminhões basculantes, utilizam caçambas de aço em formato de concha com peso unitário de 1.000 libras. As lâminas giram sem parar e mergulham sob a superfície, removendo mecanicamente camadas de sacos plásticos, galhos e pneus desgastados. Cada movimento de elevação retira 1.000 libras de material sólido em uma única manobra de torque hidráulico. O equipamento gradualmente limpa extensões de centenas de pés de comprimento em intervalos de poucas horas, otimizando o tempo de resposta em relação aos métodos convencionais. O rendimento desta operação supera em 10 vezes a capacidade de qualquer esforço manual direto, enquanto o som dos sistemas de propulsão e da hidráulica preenche o ambiente de trabalho. A poeira assenta lentamente durante o descarregamento da carga bruta nos compartimentos de transporte. O material processado segue adiante pela cadeia de tratamento químico e mecânico para sua neutralização completa. 5 toneladas de resíduos. Essa é a capacidade de carga que cada embarcação especializada transporta durante um turno de 8 horas. Por que o lixo marinho não pode ser processado imediatamente após a coleta nas águas? Aparentemente não é complexo descarregar os detritos, mas na prática, a mistura bruta de polímeros, metais e matéria orgânica formaria uma massa inútil se não fosse submetida a uma triagem rigorosa. Somente após a organização sistemática desses materiais é que a transformação industrial pode ocorrer. Mas isso é apenas o começo. Transportadores hidráulicos descarregam a montanha de detritos na zona de recepção da unidade fabril assim que os barcos atracam no porto. O equipamento gradualmente movimenta uma massa heterogênea composta por plásticos, metais, madeira, algas marinhas e lodo orgânico. Trabalhadores realizam uma inspeção rápida na superfície para remover objetos de grandes dimensões, como redes de aço pesadas ou pneus. Essa intervenção manual evita que componentes volumosos danifiquem a integridade da maquinaria nas etapas seguintes. O processo está apenas ganhando velocidade. O material restante é empurrado para o sistema de triagem industrial,
por meio de esteiras contínuas. O coração desta etapa é o tambor Trommel, um cilindro rotativo de proporções gigantescas que atua como uma peneira mecânica de precisão. Vê-se como o cilindro gira ruidosamente, classificando os resíduos estritamente pelo diâmetro. Areia, conchas e pequenos fragmentos caem através das perfurações laterais, enquanto garrafas e embalagens maiores seguem pelo eixo central. Tudo só se complica. Pode-se notar como o fluxo residual, agora purificado de pequenos detritos, passa por uma correia de triagem manual para uma análise visual. Operadores separam cada categoria de polímero, isolando o plástico do metal e do vidro que ainda possam estar presentes na linha. O objetivo é preparar o material para uma purificação radical que removerá as propriedades de resíduo. À primeira vista, a separação manual parece um método lento, mas na prática ela garante a pureza necessária para a fase química. Depois fica mais complexo. Por que o plástico marinho exige um nível de limpeza tão extremo em comparação ao lixo comum? A sujeira microscópica acumulada após meses ou anos de exposição ao sal, óleo e bactérias impede a adesão molecular na reciclagem. O plástico é lançado em tanques de lavagem mecânica, onde eixos rotativos internos criam um fluxo turbulento violento. O equipamento raspa a sujeira incrustada na superfície através do atrito constante entre as partículas. E isso ainda não é o limite. A temperatura nos tanques de lavagem sobe para níveis entre 160 e 180 graus Fahrenheit em instalações de processamento avançado. O calor intenso, quando combinado a agentes de limpeza químicos específicos, dissolve o sal e o óleo remanescentes. Durante um período de 15 a 30 minutos, o plástico é bombardeado por essa combinação térmica e química para neutralizar contaminantes. Vê-se como a turbulência remove as camadas mais resistentes de detritos orgânicos. Nesta etapa não termina. O material passa para um lavador de tambor de alta velocidade que dispara jatos de água sob alta pressão. Esse mecanismo desaloja qualquer grão de areia persistente que tenha resistido ao banho químico anterior. Logo após, o material entra no tanque de flutuação, onde a densidade física determina o destino de cada fragmento sem intervenção manual. O plástico polietileno tereftalato afunda rapidamente, enquanto os polímeros de menor densidade flutuam na superfície. Transição para o próximo nível. Sistemas de secagem com ar quente a 170 graus Fahrenheit removem toda a umidade dos fragmentos limpos. Geradores de ozônio são ativados simultaneamente para eliminar qualquer odor orgânico residual proveniente do ambiente marinho. A câmera desliza ao longo da saída do túnel de secagem, onde o plástico puro e inodoro é acumulado. O material agora está pronto para ser fragmentado e submetido ao processo de fusão final. O fluxo limpo segue adiante pela cadeia de produção. 2.000 a 3.000 libras de plástico. Esse é o volume exato que o granulador de alta velocidade devora em uma operação contínua dentro da câmara de moagem. As garrafas, agora totalmente higienizadas, precisam ser reduzidas a uma geometria uniforme para permitir o processamento térmico subsequente. O equipamento opera com centenas de lâminas de liga metálica especial que giram a vários milhares de rotações por minuto, criando um ambiente de alta energia cinética. Pode-se notar como as carcaças plásticas são fatiadas em milésimos de segundo, transformando-se em pequenos fragmentos denominados flocos. Por que a redução dimensional para o formato de flocos é executada com tal rigor técnico? A fragmentação precisa garantir que o material apresente uma área de superfície maior em relação ao seu volume, mas isso é apenas o começo. Pedaços menores e padronizados fundem-se de forma muito mais rápida e homogênea, resultando em uma economia direta de até 40% de energia nas fases de aquecimento posteriores. À primeira vista, o material triturado parece pronto para a fundição, mas na prática, impurezas microscópicas ainda podem comprometer a integridade do polímero. Um fragmento de madeira ou uma partícula de plástico de coloração distinta possui o potencial de arruinar a pureza de todo o lote.
É neste estágio que sensores ópticos e emissores de laser de alta velocidade assumem o controle total do fluxo produtivo. O equipamento gradualmente analisa cada floco individualmente, realizando cálculos complexos em intervalos de tempo quase imperceptíveis. Vê-se como a tecnologia de separação atua com rapidez cirúrgica. Se o sistema computacional detecta uma contaminação, como metais residuais ou polímeros estranhos, ele aciona um jato de ar comprimido com a precisão de um atirador de elite. Esse pulso pneumático remove especificamente a partícula defeituosa sem interromper o movimento dos flocos vizinhos. Uma única unidade de processamento gerencia mais de 1000 partículas a cada segundo, mantendo uma taxa de precisão superior a 95%. O processo está apenas ganhando velocidade. 520 graus Fahrenheit é a temperatura infernal que aguarda o material na unidade de extrusão massiva. Os flocos aprovados são despejados no cilindro, onde o calor extremo altera a estrutura física do sólido para o estado líquido. O plástico se transforma em uma pasta viscosa de alta densidade e brilho intenso. Um parafuso rotativo de grandes proporções empurra essa massa plástica fundida para a frente, forçando sua passagem por telas de metal e matrizes de filtragem. Pode-se notar como esse estágio de filtragem mecânica captura qualquer contaminante final que tenha passado ileso pelos lasers. O polímero purificado é então seccionado sob a água em milhões de minúsculos grânulos chamados pellets. Esses grânulos representam a matéria-prima base, mas ainda não possuem a forma funcional de um recipiente. Depois fica mais complexo. Os pellets precisam ser reaquecidos a 480 graus Fahrenheit e injetados sob pressão em moldes de aço de alta resistência. O resultado dessa injeção não é a garrafa finalizada, mas sim uma pré-forma cilíndrica. Trata-se de um tubo compacto de paredes espessas, visualmente semelhante a um tubo de ensaio, que já apresenta a rosca moldada para o fechamento da tampa. Essa configuração é tecnicamente genial para a logística industrial. Ela permite o transporte de milhões de unidades em espaços reduzidos antes da expansão definitiva. As pré-formas são estruturas robustas, projetadas para suportar as tensões mecânicas da metamorfose final. Tudo só se complica. A fase de sopro é onde a física aplicada transforma o tubo rígido no produto final reconhecido pelo mercado. As pré-formas são aquecidas novamente até atingirem um estado de maleabilidade semelhante ao da borracha quente. Ao entrarem na máquina de moldagem por sopro, ar comprimido de alta pressão é injetado violentamente em seu interior. O plástico estica de forma instantânea, expandindo entre 4 a 5 vezes o seu tamanho original até encontrar as paredes frias do molde metálico. Em meros segundos, o pequeno tubo assume o contorno exato da garrafa perfeita. As linhas de produção modernas operam em ciclos contínuos, expelindo milhares de recipientes com uma taxa de defeito praticamente inexistente. Assim que a garrafa deixa o molde, ainda em temperatura elevada e estado vulnerável, ela é submetida a uma câmara de resfriamento rápido para estabilizar sua estrutura molecular. Nesta etapa, não termina. Lasers e câmeras de alta resolução realizam a varredura de cada milímetro da superfície plástica em busca de falhas. Os sistemas de inspeção procuram por microfissuras, bolhas de ar internas ou variações mínimas na espessura das paredes. Para os recipientes destinados ao consumo humano, testes químicos adicionais verificam a ausência absoluta de resíduos nocivos. O material deixa o estágio de inspeção técnica e segue adiante pela cadeia de distribuição de forma segura e padronizada. Milhares de garrafas que superam esse rigoroso escrutínio técnico são organizadas por braços robóticos programados para o empilhamento em paletes de transporte. A precisão dessas máquinas é medida em milímetros, enquanto elas posicionam cada unidade com exatidão absoluta, garantindo a estabilidade da carga para o envio logístico. 8 bilhões de toneladas de resíduos plásticos flutuam atualmente nos oceanos, criando um cenário de saturação que compromete ecossistemas marinhos inteiros. Por que um volume tão massivo de poluição pode ser revertido por meio da tecnologia industrial?
O processo de reciclagem química e mecânica decompõe as cadeias poliméricas para remover contaminantes. Agora, o que antes era considerado um resíduo descartado no Giro do Pacífico ressurge após passar por purificação térmica, lavagem química e triagem por sensores ópticos de luz laser. Pode-se notar como as filas infinitas de recipientes agora apresentam uma transparência cristalina e total esterilização sob as luzes da fábrica. Mas isso é apenas o começo. O material renasce como um recurso de alto valor agregado, comprovando que a aplicação da engenharia de ponta permite o fechamento do ciclo produtivo de forma sustentável. Vê-se como o fluxo contínuo de produção transforma falhas de gestão ambiental em soluções econômicas viáveis através da vontade técnica de ferro. Nesta etapa não termina. A indústria moderna opera sob o princípio da transformação integral da matéria, onde a eficiência dos processos permite que o ecossistema oceânico recupere sua capacidade de oxigenação. 3 trilhões e 500 bilhões de dólares é o valor estimado da economia da Califórnia, caso o estado fosse classificado como uma nação independente. Essa potência econômica ocupa a posição de quinta maior riqueza global, sustentada por um complexo sistema de agricultura e infraestrutura urbana de concreto. No entanto, este gigante econômico confronta atualmente a seca mais severa registrada em um período de 1.200 anos. À primeira vista, a disponibilidade hídrica parece garantida pela proximidade com o litoral, mas na prática, a salinidade impede o uso direto. O processo está apenas ganhando velocidade. Com a redução drástica do volume dos rios e o desaparecimento do manto de neve nas montanhas de Sierra Nevada, a engenharia se volta para o Oceano Pacífico. O equipamento gradualmente converte a água salgada em água potável através da aplicação de pressão extrema em sistemas de membranas. Para que o Estado invista na construção de máquinas colossais instaladas à beira-mar, a necessidade de autonomia hídrica é o motor principal para tais investimentos. Sem essa intervenção tecnológica, a produção agrícola que abastece o mercado norte-americano entraria em colapso total por falta de suprimento. Depois, fica mais complexo. A Califórnia desempenha o papel de motor agrícola central, sendo responsável pela produção de 1/3 de todos os vegetais e 2/3 das frutas e nozes consumidos nos Estados Unidos da América. A agricultura local demanda 80% de todo o volume de água consumido no território estadual, um índice que excede a capacidade de reposição natural dos aquíferos. Esse milagre produtivo em uma zona semiárida exige um gerenciamento rigoroso de recursos hídricos finitos. O custo ambiental dessa operação tornou-se insustentável ao longo das últimas décadas de escassez hídrica severa. Pode-se notar como a paisagem se altera enquanto os engenheiros buscam alternativas para substituir a dependência histórica da neve acumulada nas montanhas. O material e a energia fluem agora para as usinas de dessalinização, onde a tecnologia de ponta tenta reverter o ciclo de escassez imposto pela natureza. A neve das montanhas de Sierra Nevada servia tradicionalmente como o maior reservatório natural do estado, liberando água gradualmente durante o degelo. Com a alteração desse padrão climático, a infraestrutura de captação precisa ser recalibrada para novas realidades de temperatura e fluxo. A câmera desliza ao longo dos canais de irrigação que cruzam centenas de quilômetros de solo seco em direção às zonas de cultivo intenso. Tudo só se complica com o aumento constante da demanda populacional e industrial por recursos hídricos estáveis. A transição para fontes oceânicas de água potável representa o próximo nível da segurança hídrica na região oeste. O fluxo de dados e matéria segue continuamente para os centros de processamento e distribuição de água tratada. Daqui, o material segue adiante pela cadeia de suprimentos fundamental para a manutenção da vida e da economia regional. 40% é o nível crítico atingido por reservatórios vitais, como Shasta e Oroville, após o colapso do ciclo natural das montanhas que acumulavam neve no inverno para liberá-la como água fresca no verão. A neve diminuiu drasticamente, interrompendo o fluxo que sustentava a região e forçando uma mudança drástica na obtenção de recursos hídricos.
A terra fértil, antes produtiva e úmida, começou a rachar de forma severa, transformando-se gradualmente em uma poeira vermelha volátil sob o sol implacável. Mas isso é apenas o começo. A humanidade não possuía a opção de aguardar pela precipitação pluvial incerta, voltando seu olhar estrategicamente para o oeste, onde reside o vasto e salgado Oceano Pacífico. Por que mover o oceano para dentro da terra seca tornou-se a única saída viável? A resposta para essa logística complexa exige uma combinação de aço e ambição técnica sem precedentes. Engenheiros projetaram um sistema composto por artérias industriais de grande escala, utilizando tubulações gigantescas fabricadas em aço carbono e polietileno de alta densidade. Pode-se notar como essas estruturas possuem dimensões monumentais, com diâmetros que variam de 2 a 3 metros, espaço suficiente para que um veículo automotor transite em seu interior sem dificuldades. Depois, fica mais complexo. Estas estruturas não são classificadas como simples condutas hídricas, mas sim como verdadeiras fortalezas subaquáticas projetadas para a longevidade. O equipamento gradualmente precisa enfrentar e resistir à corrosão impiedosa da água salgada, além de suportar a pressão esmagadora exercida pelas profundezas oceânicas. Vê-se como os materiais são testados contra a força bruta das ondas que castigam a costa continuamente, durante o dia e a noite, sem interrupções. A instalação dessas artérias metálicas configura uma operação de logística quase militar, exigindo precisão absoluta em cada movimento executado pelas equipes de campo. Guindastes de alta capacidade baixam seções de tubulação com dezenas de metros de comprimento diretamente no leito marinho arenoso. Mergulhadores especializados e máquinas automatizadas trabalham em sincronia para conectar cada peça individual com juntas de alta pressão e soldas perfeitamente seladas. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a montagem parece puramente mecânica, mas na prática, qualquer erro milimétrico ou vazamento resultaria em uma falha catastrófica para todo o projeto de infraestrutura. Para garantir que as correntes oceânicas não desloquem essas veias de aço, elas são fixadas por estruturas de suporte e âncoras cravadas profundamente no fundo do mar. É por essas gargantas artificiais que a vida da Califórnia agora flui de maneira constante e controlada. Uma única tubulação de 63 centímetros, que visualmente parece pequena se comparada às linhas principais, já demonstra a capacidade de sugar 15 milhões de litros de água diariamente. São mais de 10 mil litros de líquido entrando no sistema a cada minuto que passa no relógio. A torrente contínua é impulsionada por bombas de alta potência que desafiam a gravidade e transportam o mar para a terra firme com força mecânica bruta. Tudo só se complica. Sugar o oceano em larga escala traz um problema técnico imediato que exige solução rápida. O oceano é um ambiente vivo e dinâmico. A água bruta que penetra nessas tubulações não se assemelha ao líquido cristalino que flui das torneiras residenciais. Ela se apresenta como uma sopa biológica caótica, repleta de algas, partículas de areia, medusas, caranguejos e pequenos peixes em suspensão. Se essa mistura heterogênea atingisse as bombas de alta precisão, o sistema sofreria danos severos e seria destruído em poucos minutos de operação. Por isso, a primeira fase do tratamento é definida como uma guerra de barreira física bruta. A centenas de metros da linha da costa, posicionadas estrategicamente nas bocas de entrada das tubulações, grades e telas maciças operam como porteiros implacáveis do fluxo. O equipamento gradualmente filtra os elementos maiores, impedindo a passagem de detritos que poderiam comprometer a integridade das máquinas internas. Nesta etapa não termina, pois os filtros precisam suportar o fluxo constante, sem obstruções que reduzam a eficiência da sucção. O material sólido é bloqueado logo no início, permitindo que apenas o fluido siga para as próximas estações de tratamento. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção de água potável. 4,5 milímetros. Este é o limite máximo permitido para qualquer resíduo ou organismo
que tente atravessar a primeira barreira de contenção do sistema. Por que estabelecer uma restrição tão severa logo na entrada da captação? Aparentemente, a filtragem inicial poderia ser mais permissiva para acelerar o fluxo. Mas sem essa triagem rigorosa, detritos sólidos e a fauna marinha causariam danos irreversíveis tanto ao maquinário interno quanto ao equilíbrio do ecossistema local, transformando a estrutura em uma ameaça ambiental. Pode-se notar como as grades de retenção funcionam como uma sentinela mecânica constante, mas isso é apenas o começo. Mesmo após essa separação física primária, o líquido ainda transporta um exército invisível de sedimentos microscópicos. Areia fina, lodo e diversas partículas em suspensão mantêm a água turva, representando um perigo direto para as membranas sensíveis que operam nas fases posteriores. Para neutralizar esses elementos, a engenharia utiliza a força da gravidade em tanques de filtração de dimensões monumentais. O equipamento gradualmente conduz o fluxo através de camadas sobrepostas de areia, que funcionam como uma peneira natural de alta precisão. Vê-se como a água desce lentamente, forçada a atravessar os espaços minúsculos entre os grãos minerais, enquanto as impurezas sólidas ficam retidas na estrutura granulométrica. Depois fica mais complexo. Este processo é mantido de forma contínua, onde a areia saturada de sujeira é removida mecanicamente, submetida à lavagem e devolvida ao ciclo operacional sem interrupções. À primeira vista, a filtragem por areia parece ser o estágio final da purificação. Mas na prática, a batalha pela pureza absoluta exige níveis mais profundos de intervenção. Existem partículas com dimensões inferiores a 1/10 da espessura de um fio de cabelo humano que atravessariam as camadas de areia sem resistência. O processo está apenas ganhando velocidade. Para capturar esses fragmentos imperceptíveis, a engenharia recorre à manipulação química em tanques de floculação de grande escala. Pá de dimensões gigantescas agitam o volume de água de maneira rítmica, enquanto sistemas de injeção introduzem coagulantes específicos, como o cloreto férrico. O material se deita em camada uniforme e inicia uma reação de atração molecular. O coagulante atua como um campo magnético químico, atraindo a poeira fina e os detritos invisíveis, forçando sua união em estruturas maiores e mais densas, chamadas flocos. Tudo só se complica. Subitamente, o que antes era uma névoa microscópica ganha massa e peso, precipitando-se para o fundo do tanque na forma de uma lama densa e escura. A água na superfície torna-se visivelmente mais límpida à medida que os decantadores removem o acúmulo de sedimento. Nesta etapa, não termina. Embora a vida macroscópica, a areia e a poeira tenham sido eliminadas, o componente mais crítico permanece dissolvido no fluido, sendo invisível e altamente prejudicial tanto para a agricultura quanto para o consumo humano: o sal. Transição para o próximo nível. Agora, o fluxo atinge o núcleo do sistema produtivo com a ausência total de sólidos. O caminho do processamento segue adiante pela cadeia. 3,5% de sal é a concentração exata que ainda define a composição da água do mar neste estágio. Para transformar esse volume em água doce, a engenharia exige uma força que desafia a própria estabilidade molecular do elemento. Antes de confrontar os minerais, o fluxo atravessa uma barreira final de proteção composta pelos filtros de cartucho. São cilindros densos, formados por camadas de fibras comprimidas, capazes de reter qualquer partícula que meça entre 1 e 5 microns de diâmetro. Pode-se notar como o equipamento gradualmente purifica o fluido, garantindo que nenhum resíduo sólido atinja a tecnologia mais sensível e dispendiosa de toda a usina, as membranas de osmose reversa. Mas isso é apenas o começo. Porque a osmose reversa é considerada o ponto onde a engenharia mecânica bruta encontra os fundamentos da física. Aparentemente, separar o sal da água parece um processo de filtragem simples, mas na prática as forças envolvidas são colossais. Os íons de sódio e cloro estabelecem uma ligação eletrostática feroz com as moléculas de água, criando uma união difícil de romper.
Para desintegrar essa conexão, a passividade não é uma opção viável. O processo exige energia em níveis extremos. Bombas centrífugas de alta potência iniciam sua rotação, emitindo um zumbido profundo e constante que faz a base de concreto vibrar sob a tensão mecânica. 60 bars de pressão são aplicados pelas bombas para empurrar o líquido contra as membranas semipermeáveis. Para compreender a magnitude dessa força, deve-se considerar que ela representa 60 vezes a pressão atmosférica que a Terra exerce sobre a superfície. Vê-se como o equipamento gradualmente comprime o fluido de forma avassaladora, simulando o peso de um elefante concentrado inteiramente sobre a área de um polegar humano. Sob essa pressão esmagadora, a água é submetida a uma escolha física inevitável. Ela é forçada a atravessar poros tão minúsculos que apenas as moléculas puras de hidrogênio e oxigênio conseguem transitar. O sal, possuindo dimensões moleculares maiores e carga elétrica ativa, é barrado e repelido instantaneamente. Pode-se notar como a peneira molecular separa o fluxo em duas direções distintas. De um lado, o sistema espelha uma salmoura densa e altamente concentrada. Do outro, surgem gotas de água doce, libertadas pela força bruta de seus antigos companheiros salinos. O processo está apenas ganhando velocidade. Para os padrões de qualidade exigidos na Califórnia, uma água quase pura ainda é considerada insuficiente para o consumo e agricultura. Por essa razão, o líquido é direcionado para um segundo estágio de osmose reversa, utilizando membranas com tramas ainda mais estreitas. Esse refinamento técnico serve para remover elementos persistentes, como o boro, e capturar os últimos íons remanescentes na mistura. O resultado final desse estágio é um líquido que transcende a definição comum de água potável. Trata-se de uma substância de pureza técnica absoluta, um permeado com condutividade elétrica próxima de zero, indicando a ausência quase total de minerais. Vê-se como o equipamento gradualmente transforma o caos químico do oceano em uma ordem líquida previsível. Agora, milhões de litros de água doce estão disponíveis, mas localizados no ponto geográfico incorreto. A usina opera na linha da costa, ao nível do mar, enquanto as zonas agrícolas e os centros urbanos em expansão situam-se a centenas de quilômetros de distância. Tudo só se complica. À primeira vista, o transporte de água parece uma tarefa logística comum, mas na prática, a geografia do interior é protegida por cadeias de montanhas massivas. O desafio deixa de ser uma questão de química molecular para se tornar um problema de engenharia civil em larga escala. É necessário mover o equivalente a um rio inteiro através de territórios hostis. A infraestrutura da Califórnia abriga o projeto hidroviário do estado, uma das maiores realizações da história humana nesse setor. O Aqueduto da Califórnia funciona como um rio artificial de concreto que se estende por quase 700 quilômetros de extensão. A câmera desliza ao longo dessa estrutura que corta o deserto como uma cicatriz azul contínua, transportando o recurso das montanhas do norte para as regiões áridas do sul. O plano consiste em conectar a água dessalinizada a essa vasta rede vascular já existente. Entretanto, um obstáculo titânico permanece no trajeto: as montanhas Tehachapi. A água não possui a capacidade física de subir elevações de forma autônoma contra a gravidade. Para superar essa barreira natural, engenheiros projetaram e construíram a estação de bombeamento Edmonston, a instalação mais potente de seu gênero em operação. O fluxo de água atinge os limites da infraestrutura, pronto para a próxima fase de elevação. 600 metros de altura vertical. Essa é a distância exata que motores elétricos gigantescos elevam colunas massivas de água em um único impulso contínuo. Por que o consumo de eletricidade nestas instalações atinge níveis tão elevados que os custos operacionais são calculados em bilhões de dólares anualmente? O custo energético é a resposta direta para a necessidade de bombear o equivalente a um rio inteiro para o topo do 150º andar de um edifício, vencendo a resistência da gravidade e do terreno. Mas isso é apenas o começo.
pode-se notar como motores do tamanho de residências operam sem interrupção para empurrar milhares de toneladas de líquido montanha acima. Esta água, composta por uma mistura técnica de degelo das montanhas e água oceânica processada, segue um caminho descendente por gravidade em direção ao Vale Central. O equipamento gradualmente direciona o fluxo que converte extensões desérticas em pomares de amêndoas e campos de alface responsáveis pelo abastecimento da nação. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, o transporte de água por longas distâncias e grandes altitudes parece ser a única solução viável para a escassez hídrica, mas na prática, a exploração de fontes subterrâneas imediatas torna-se a fronteira final da eficiência técnica. A Califórnia estabeleceu protocolos onde o desperdício é inexistente, tratando cada gota como um recurso mal aproveitado. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o foco se desloca para o ciclo de águas residuais, transformando o esgoto urbano em água potável através de processos industriais rigorosos. Tudo começa na rede de esgotos urbanos, onde cada descarga doméstica e cada ralo industrial convergem para formar um fluxo subterrâneo de alta toxicidade. Ao atingir a estação de tratamento, a carga é composta por um conjunto denso de detritos, fragmentos de papel, plásticos, galhos, areia e sedimentos de lodo. A primeira etapa é bruta e puramente mecânica. Grades de aço inoxidável interceptam os resíduos sólidos de grande porte, operando como barreiras físicas que removem trapos e materiais plásticos do fluxo contínuo. Transição para o próximo nível. Tanques de sedimentação primária recebem o líquido logo após a filtragem inicial dos sólidos grosseiros. Nesta etapa, a física de fluidos atua para reduzir a velocidade do fluxo, permitindo que o lodo pesado e a matéria orgânica composta por restos de alimentos e papel se depositem no fundo por gravidade. Simultaneamente, a gordura e os óleos flutuam para a superfície, de onde o equipamento os remove por meio de raspadores automatizados. A água deixa os tanques com carga sólida reduzida, porém, ainda mantém uma coloração escura devido aos componentes dissolvidos. Tudo só se complica. Injetores de oxigênio operam furiosamente nos tanques de aeração para criar um ambiente de saturação biológica acelerada. Bilhões de micro-organismos são ativados por este fornecimento constante de ar, agindo como agentes decompositores dentro da planta de processamento. Eles digerem a matéria orgânica residual que sistemas mecânicos seriam incapazes de capturar ou filtrar com a mesma eficácia. Após a conclusão da atividade bacteriana, a água segue para o estágio de microfiltração. O fluxo líquido continua seu processamento técnico de forma sequencial. Uma molécula de água. Este é o único elemento capaz de atravessar as barreiras microscópicas da osmose reversa. Por que aplicar um método de dessalinização marinha em águas residuais urbanas? A tecnologia opera como a barreira final e absoluta de segurança biológica e química dentro do complexo de tratamento. O processo está apenas ganhando velocidade. Membranas poliméricas de alta densidade bloqueiam fisicamente a passagem de vírus, colônias bacterianas, hormônios e resíduos de produtos farmacêuticos que resistiram às etapas anteriores. Pode-se notar como o líquido emerge dos tubos brancos com uma transparência cristalina, recebendo o nome técnico de água neofita. Esta substância apresenta um grau de pureza superior ao da água mineral engarrafada comercialmente ou até mesmo ao da água coletada diretamente da chuva. Vê-se como a tecnologia atua na purificação dos detritos gerados pela atividade civilizatória. Mas isso é apenas o começo. Surge então um paradoxo técnico, onde o líquido produzido atinge um nível de pureza excessivo para a distribuição convencional. À primeira vista, a pureza total parece o objetivo ideal, mas na prática, a água resultante da osmose reversa é tão desprovida de minerais que se torna quimicamente agressiva. Se esse fluxo fosse injetado sem tratamento adicional nas redes de distribuição urbana, ele iniciaria um processo de dissolução dos metais das tubulações, resultando na corrosão acelerada de toda a infraestrutura municipal. Além do risco estrutural, existe o fator sensorial, pois a água em estado de pureza absoluta carece de sabor.
O paladar que associamos à água potável de qualidade deriva, na verdade, da presença equilibrada de impurezas minerais controladas. Transição para o próximo nível. Para solucionar essa característica reativa, é necessário reintroduzir componentes sólidos na composição de forma rigorosamente monitorada. O processo entra na etapa crítica de remineralização. Em reservatórios de grande volume, sistemas de dosagem de precisão inserem cálcio e magnésio de volta à corrente hídrica. O equipamento gradualmente ajusta o potencial hidrogeniônico, o pH, para garantir que o fluido se torne neutro e seguro tanto para o organismo humano quanto para a integridade das tubulações metálicas. Nesta etapa, não termina. A água agora apresenta um equilíbrio químico exato e estabilizado. Vê-se como o fluxo regenerado é conduzido por potentes motobombas para tanques de armazenamento de escala industrial antes de ser injetado na malha de abastecimento da cidade. O custo de produção pode atingir valores de 2 a 4 vezes superiores aos métodos de captação tradicionais. Tudo só se complica, mas este sistema funciona como uma garantia tecnológica contra variabilidades climáticas extremas. Enquanto as fontes superficiais e reservatórios naturais estão condicionados aos ciclos de precipitação, esta unidade de engenharia depende exclusivamente de suprimento energético e manutenção técnica. Trata-se de uma fonte hídrica que não sofre com a exaustão. O material segue adiante pela cadeia. 625 metros de altura, essa é a distância vertical exata entre o tabuleiro da ponte e o fundo do desfiladeiro. Vê-se como a névoa densa envolve as vigas de sustentação, enquanto a estrutura corta a paisagem de forma monumental. Por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade e as leis da física dessa maneira tão extrema? A construção de passagens em altitudes tão severas parece uma escolha puramente técnica. Mas sem essas obras de engenharia massivas, milhões de pessoas permaneceriam isoladas por abismos intransponíveis, tornando o desenvolvimento regional geograficamente impossível. 92% da província de Guizhou, no sudoeste da China, é composta por montanhas afiadas e planaltos absolutamente implacáveis que dificultam qualquer logística terrestre. Pode-se notar como o relevo parece ter sido amassado por forças geológicas gigantescas, criando obstáculos naturais contínuos. Mas isso é apenas o começo. 8 grandes rios rasgam o solo da região, aprofundando vales que durante séculos funcionaram como barreiras físicas intransponíveis para a civilização local. Caminhões carregados com toneladas de materiais de construção manobram em estradas suspensas que atingem quase 2 vezes a altura da Torre Eiffel. O equipamento gradualmente eleva as seções do tabuleiro, enquanto a câmera desliza ao longo das torres de concreto que sustentam o peso da estrutura. À primeira vista, a construção em tal altitude parece uma decisão puramente estética, mas na prática é a única solução para conectar pontos separados por fissuras geológicas de centenas de metros de profundidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Inaugurada em setembro de 2025, a Ponte Rojang estabeleceu um novo recorde mundial, com seu tabuleiro flutuando a 625 metros acima do leito do rio. No topo de uma das torres de sustentação, engenheiros integraram um café de vidro que paira diretamente sobre o abismo. Vê-se como o aço e o concreto se fundem em um ponto de observação técnica que desafia a percepção de estabilidade. Tudo só se complica. As correntes de ar em tais altitudes exercem pressões laterais constantes que exigem cálculos de estabilidade com precisão de milímetros. Campos verdes e exuberantes no Vale Central contrastam visualmente com as imagens de terra rachada e poeira vermelha que definem as zonas de seca extrema. Nestas áreas, a produção de alimentos para uma nação inteira cresce, desafiando as condições desérticas naturais através de sistemas de irrigação complexos. Pode-se notar um copo de vidro sendo preenchido com água cristalina e brilhante sob a luz do sol. Pense na jornada física dessa água. Ela já foi uma onda salgada batendo na costa oceânica ou um esgoto fluindo no subsolo profundo antes de ser processada. A água percorre um ciclo constante de reaproveitamento técnico através de tubulações de aço e concreto,
garantindo que a Califórnia não sucumba à escassez hídrica severa. Esta é a nova era da gestão de recursos, onde a disponibilidade do líquido é forjada por máquinas de alta complexidade e não mais pela dependência direta das nuvens. Transição para o próximo nível. O transporte na região de Guizhou deixa de ser uma batalha contra a natureza para se tornar uma demonstração de controle sobre o ambiente. 8 rios profundos continuam a fluir sob as fundações das pontes, mas agora eles não representam mais um impedimento para o fluxo de mercadorias e pessoas. O equipamento de monitoramento térmico e de tensão fixado nos cabos de suspensão garante que a integridade da ponte permaneça inalterada diante das mudanças climáticas. Vê-se como as lâminas de vento giram ao redor da estrutura, sem comprometer o tráfego dos veículos que cruzam as nuvens. O material está pronto para seguir para a próxima fase de processamento sem pressa. 2.050 pés. Essa é a altitude vertiginosa, onde a engenharia desafiou a gravidade para consolidar a via expressa Liuji and Long. Por que os projetistas decidiram erguer uma estrutura em uma zona de ventos extremos em vez de buscar altitudes menores? Aparentemente, descer a ponte para um nível inferior traria segurança, mas na prática, essa decisão forçaria a estrada a atravessar encostas instáveis e túneis excessivamente extensos, elevando o risco de deslizamentos de terra fatais. A rota escolhida para conectar as comunidades isoladas pelo desfiladeiro Hojiang e o rio Baipan exigiu enfrentar o que os especialistas chamam de Zona da Morte. 625 metros de altura vertical representam apenas a metade do obstáculo técnico enfrentado pelas equipes de construção. O desfiladeiro apresenta a forma de um V gigantesco, gerando um vão livre que ultrapassa a marca de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monumental, as tipologias tradicionais de pontes perdem sua viabilidade estrutural. Uma ponte de viga rígida colapsaria sob o próprio peso antes da conclusão. Um arco de longa distância não conseguiria atingir a outra extremidade, e mesmo as maiores pontes estaiadas careceriam de resistência para sustentar tal vazio. Mas isso é apenas o começo. A única solução viável restou no projeto de uma ponte pêncil de vão ultralongo. À primeira vista, a teoria por trás de uma fita de aço e concreto pendurada no céu parece simples, mas a execução em um terreno hostil altera completamente a dinâmica. Antes de elevar as torres, os engenheiros precisaram garantir que a estrutura não fosse arrancada da terra pelas forças da natureza. Pode-se notar como o equipamento de perfuração lida com uma rocha desgastada, repleta de rachaduras invisíveis e infiltrações de águas subterrâneas. O processo está apenas ganhando velocidade. 24 estacas de concreto maciço foram cravadas profundamente no ventre da montanha para estabilizar a fundação. O aço utilizado nessas estacas foi projetado especificamente para resistir a abalos sísmicos de grande magnitude. Os engenheiros não apenas posicionaram a estrutura sobre a base rochosa, eles costuraram a torre à montanha com precisão cirúrgica. Vê-se como o concreto preenche as cavidades para formar uma base inabalável contra o abismo. Tudo só se complica com a necessidade de ancoragem dos cabos principais. Âncoras de suspensão funcionam como músculos em um cabo de guerra titânico, suportando a tensão constante de milhares de toneladas. No lado de Jianfang, a engenharia optou pela aplicação de massa pura através de uma âncora de gravidade. 160.400 metros cúbicos de concreto compõem esse bloco colossal. O equipamento gradualmente despeja o material para formar um cubo imovível na encosta. Essa quantidade de volume seria suficiente para preencher dezenas de piscinas olímpicas padrão. Transição para o próximo nível. Por que o método de ancoragem muda drasticamente ao cruzar para o lado de Guanling? O terreno em Guanling é composto por uma montanha íngreme sem espaço plano para a construção de blocos externos de concreto. Diante da inexistência de área superficial, a solução foi abandonar a construção sobre a montanha e iniciar a construção dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel
escavando profundamente na rocha sólida para criar um ponto de fixação interno. O material escavado é removido, enquanto as paredes do túnel recebem reforços metálicos. Pode-se observar como as perfuratrizes avançam na escuridão da rocha para garantir a estabilidade dos cabos de aço. A precisão técnica nessa etapa determina se a ponte suportará as cargas dinâmicas do tráfego e as rajadas de vento no topo do desfiladeiro. Cada centímetro de escavação é monitorado por sensores de pressão e deslocamento. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação. 9.000 toneladas. Esse é o peso colossal que cada um dos dois cabos principais exerce sobre as estruturas de sustentação. Por que os engenheiros decidiram fixar os cabos diretamente na rocha viva, no esqueleto da montanha, em vez de construir blocos de ancoragem externos? À primeira vista, a perfuração profunda parece um esforço excessivo, mas na prática, essa técnica transfere toda a tensão lateral dos cabos para a própria massa do planeta. A geologia local deixou de ser um obstáculo para se tornar uma aliada estratégica, o que resultou em uma economia drástica de espaço e um aumento sem precedentes na estabilidade de todos os sistemas integrados. Pode-se notar como as duas torres principais iniciaram sua ascensão vertical, subindo degrau por degrau de forma rítmica em direção às camadas de nuvens. A estrutura mais alta atingiu a marca de 262 metros, enquanto a sua contraparte alcançou 205 metros de altura total. Depois fica mais complexo. Diferente de edifícios urbanos protegidos, essas torres operam empoleiradas na borda de precipícios, onde ventos constantes uivam pelo corredor do desfiladeiro. A espinha dorsal do sistema exige que a estrutura seja reforçada com aço de alta resistência, projetado para suportar vibrações violentas e atividade sísmica por muitas décadas. O equipamento gradualmente absorve as oscilações provocadas pelo tráfego de caminhões pesados e pelas forças da natureza. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a estrutura permanece imóvel mesmo sob condições extremas, agindo como pilares que sustentam a carga total distribuída. Instalar a passarela temporária, conhecida tecnicamente como catwalk, foi a etapa seguinte para conquistar o vazio entre as torres. Suspensa a centenas de metros acima do curso do rio, essa plataforma permitiu que os trabalhadores iniciassem o processo de tecer os cabos permanentes. Como passar a primeira linha piloto através de um abismo de 1.400 metros de extensão? Aparentemente não é complexo usar meios tradicionais, mas na prática, o uso de helicópteros era inviável devido às rajadas de vento, e o transporte por barcos no nível da água seria inútil para essa altitude. Drones de alta potência foram a solução tecnológica para transportar a linha-guia inicial através do desfiladeiro. O equipamento voou de uma extremidade à outra, conduzindo o fio com uma precisão que supera qualquer intervenção humana direta. Com a linha piloto devidamente posicionada, a passarela tomou sua forma final sobre o abismo. Mas isso é apenas o começo. A fase crítica de construção dos cabos principais exigiu uma operação de precisão técnica absoluta. Cada cabo principal é uma composição complexa de dezenas de milhares de fios de aço individuais torcidos em conjunto. Na passarela suspensa, o posicionamento ocorre de forma sequencial, onde cada fio contribui para a integridade do todo. Cada cordão individual é constituído por 91 fios de aço de alta resistência, apresentando um diâmetro de apenas 5,7 milímetros cada um. Transição para o próximo nível. Trabalhadores puxaram esses fios metálicos entre as ancoragens em um movimento contínuo de ida e volta. Esse ciclo de transporte e tensionamento foi repetido exatamente 117 vezes para a formação de cada cabo principal. O metal se deita em camadas uniformes conforme a densidade do feixe aumenta gradualmente. O material segue adiante pela cadeia de montagem. 2 milímetros. Essa é a margem de erro máxima permitida sob a supervisão constante de sistemas de posicionamento global por satélite.
Por que uma precisão tão milimétrica é exigida em uma estrutura que se estende por 1,5 km? Aparentemente não é complexo imaginar que pequenas variações seriam absorvidas pela escala da obra, mas na prática, em uma construção sujeita a ventos de alta altitude, qualquer desvio superior a essa medida tornaria a estrutura instável e perigosa. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como uma máquina de compactação especializada percorre cada extensão do cabo, comprimindo os fios em um cilindro denso e perfeitamente circular. O equipamento gradualmente aplica camadas de proteção contra corrosão e desgaste temporal, selando o núcleo de aço. Essas artérias metálicas, que juntas somam 9.000 toneladas de peso, atingem o estado final de prontidão técnica. Somente após esse estágio, a silhueta característica da ponte começa a se manifestar visualmente na paisagem. Transição para o próximo nível. Garras de aço robustas são fixadas aos cabos principais para sustentar os suspensores verticais que descem em direção ao vazio. O levantamento das cargas pesadas tem início imediato, operando fora dos métodos de construção convencionais no local. O tabuleiro da ponte foi concebido como um quebra-cabeça mecânico de proporções gigantescas, montado inteiramente no ar. 93 segmentos individuais, cada um com centenas de toneladas de massa, sobem um por um a partir da zona central do vale. Tudo só se complica. Vê-se como guindastes de alta capacidade tracionam pesos colossais a uma altura superior a 600 metros do solo. O vento exerce força lateral, tentando rotacionar cada peça, enquanto a gravidade atua como uma resistência constante ao içamento. Os engenheiros monitoram e ajustam a tensão dos cabos de forma ininterrupta para evitar inclinações ou torções indesejadas na estrutura suspensa. À primeira vista, parece um movimento fluido, mas na prática, trata-se de um balé industrial lento, executado sob condições de risco elevado. O processo está apenas ganhando velocidade. 439 mil metros cúbicos de concreto foram consumidos para a fundação e os pilares da estrutura. Para uma visualização técnica, esse volume equivale a 176 piscinas olímpicas preenchidas integralmente com o material. Em vez de descartar os subprodutos da escavação, a equipe técnica processou a rocha residual extraída das montanhas vizinhas. Esse resíduo foi triturado até se tornar um pó mineral de alta performance, integrando a composição química da mistura. Depois, fica mais complexo. 20% do cimento em cada metro cúbico foi substituído por esse pó reciclado, transformando detritos em reforço de alta resistência. Tal solução tecnológica reduziu os custos operacionais, ao mesmo tempo em que minimizou o impacto ambiental da obra. O concreto curado e o aço exposto ao sol indicam que a fase de montagem física atingiu sua conclusão técnica. Mas isso ainda não é o limite. Por que realizar um teste de carga definitivo com veículos reais, em vez de simulações puramente digitais? O uso de modelos computacionais é uma etapa prévia obrigatória. No entanto, em agosto de 2025, a verificação física utilizou a força bruta de 96 caminhões pesados, carregados até a capacidade máxima. 3.700 toneladas de peso total foram posicionadas sobre o tabuleiro para testar a resistência da via asfáltica. Nesta etapa, não termina. Pode-se observar como mais de 400 sensores eletrônicos, distribuídos estrategicamente pela extensão da ponte, registram cada microdeformação. Os dispositivos medem com precisão a tensão nos cabos e os níveis de vibração provocados pelo rugido dos motores e pela pressão dos pneus. Se a estrutura cedesse um único centímetro além dos parâmetros calculados, o projeto seria classificado como uma falha de engenharia. A ponte permaneceu firme, validando a precisão absoluta dos cálculos estruturais desenvolvidos nos anos anteriores. O processo continua sua evolução. O desfiladeiro funciona como um túnel de vento natural, onde as rajadas de ar atingem frequentemente o nível 14 na escala Beaufort. Essas condições climáticas extremas se equiparam à força de um furacão, desafiando a integridade física da equipe de construção. O protocolo de segurança exigia a interrupção imediata de todas as atividades
sempre que os ventos ultrapassavam o nível 6 da escala. Isso impedia que os trabalhadores fossem lançados ao abismo pelas correntes atmosféricas imprevisíveis. O material segue adiante pela cadeia. 5 horas da manhã, esse era o momento exato em que os operários iniciavam suas atividades, permanecendo no canteiro até que a escuridão total ocultasse o horizonte. Por que esses homens enfrentavam jornadas tão exaustivas em condições extremas? Aparentemente, a tecnologia moderna deveria facilitar a montagem, mas a força dos ventos de altitude tornava o uso de máquinas de precisão impossível para certas tarefas. O trabalho manual de endireitar cabos emaranhados pelas rajadas exigiu uma resistência física que superou a fúria constante dos elementos naturais naquelas elevações. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a estrutura metálica avançou, onde antes existia apenas uma barreira geográfica considerada intransponível por décadas de engenharia. Onde o trajeto exigia anteriormente 3 horas de deslocamento tortuoso por estradas de montanha perigosas e instáveis, agora o asfalto se estende em uma linha reta perfeita. O equipamento gradualmente deu lugar a uma via que reduziu o tempo de viagem para apenas 1h30 de duração. Pode-se notar como a ponte conectou de forma definitiva a via expressa J56 aos seus pontos de destino. Mas isso é apenas o começo. Rotas comerciais vitais foram abertas entre as fronteiras da China e o Sudeste Asiático, estabelecendo um fluxo contínuo de mercadorias. A instalação da infraestrutura trouxe empregos e o desenvolvimento do turismo para uma região que até então permanecia esquecida pelos mapas econômicos e pelo tempo. À primeira vista, o topo da estrutura a 650 metros de altura parece apenas um marco de engenharia, mas na prática, ele abriga um espaço funcional acima das nuvens. O metal se deita em camada uniforme sob o piso de vidro da cafeteria suspensa, onde a observação direta se torna possível. A câmera desliza ao longo da transparência do chão, revelando o rio lá embaixo, que flui como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância vertical. Tudo só se complica quando se analisa a magnitude total da construção, que ultrapassa a marca de 439 mil metros de extensão em seus componentes. O material segue adiante pela cadeia de logística, consolidando a ponte Pingtung como um marco de integração territorial. 500 toneladas de resíduos descartados diariamente são processadas e convertidas em papel higiênico de alta pureza no interior desta unidade fabril. Por que a engenharia dedica tamanha complexidade para purificar materiais contaminados a ponto de torná-los seguros para o contato direto com o corpo humano? A resposta reside na eficiência dos processos de separação molecular e mecânica que eliminam patógenos e detritos. O ciclo operacional é iniciado pelo som característico de motores a diesel de alto torque pertencentes aos caminhões de coleta que acessam o pátio industrial. Caminhões de transporte pesado descarregam o material bruto formando uma massa heterogênea composta por fibras celulósicas, polímeros, metais e resíduos orgânicos. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como as escavadeiras manipulam essa montanha de 500 toneladas, direcionando o que parece ser um caos visual para o início da linha de produção automatizada. Pode-se notar como o material é empurrado para esteiras transportadoras de grande escala que operam com sistemas de tração de borracha e engrenagens metálicas. À primeira vista, a separação de resíduos tão misturados parece simples, mas na prática exige uma barreira tecnológica contra a contaminação. Sensores ópticos de última geração realizam o escaneamento de cada fragmento em milissegundos, identificando polímeros e nylons invisíveis ao olho humano. Jatos de ar comprimido são disparados com precisão balística no momento exato da detecção para ejetar contaminantes para fora do fluxo principal. O processo está apenas ganhando velocidade. Trabalhadores equipados com indumentária de proteção industrial, incluindo máscaras filtrantes e luvas de alta resistência, executam a triagem manual complementar para assegurar a pureza total da fibra. Máquinas de vibração colossal aplicam forças de oscilação que simulam um abalo sísmico controlado para processar a carga restante. Por que a física da vibração é aplicada de forma tão brutal nesta etapa?
A frequência de oscilação diferenciada permite que detritos densos se depositem no fundo, enquanto as fibras de papel mais leves permanecem na superfície para a progressão do fluxo. Posteriormente, o material purificado segue para as prensas hidráulicas de alta capacidade. Prensas de compressão exercem forças de dezenas de toneladas para transformar o papel solto em fardos compactos com geometria retangular. Cada um desses blocos sólidos atinge o peso de 800 kg de matéria-prima concentrada. Nesta etapa, não termina, pois um único fardo possui densidade suficiente para a fabricação de mais de 10.000 rolos de papel higiênico novos. Empilhadeiras industriais transportam esses cubos de potencial bruto e os lançam no interior do hidrapulper. Tudo só se complica com a introdução desse equipamento, que possui dimensões equivalentes a uma residência de 2 andares de altura. O reservatório é preenchido com água sob uma dosagem estrita de 10 partes de líquido para cada parte de papel sólido. O equipamento gradualmente inicia a desintegração mecânica das fibras através de um rotor de aço maciço localizado no fundo do tanque. Vê-se como o rotor gira a velocidades que variam entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto para criar um vórtice de fragmentação. A matéria-prima sólida começa a mudar de estado físico, dissolvendo-se na solução aquosa para formar a polpa base. O material fundido na água segue adiante pela cadeia de produção para as próximas fases de refinamento químico e térmico. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade antes da conversão final. O fluxo de fibras agora liquefeitas transita suavemente para a transformação em um produto de consumo essencial. 3.000 rotações por minuto. Essa é a velocidade com que o rotor principal opera no interior do tanque de desintegração. A energia gerada neste compartimento é violenta e contínua. Por que a água precisa atingir esse estado de agitação extrema? À primeira vista, parece uma simples lavagem de resíduos, mas na prática, o líquido se transforma em um jato de alta pressão que ataca o papel de forma estrutural. A água não rasga o material em pedaços grosseiros, mas sim desintegra cada folha em fibras microscópicas individuais, preservando a integridade da celulose. O processo está apenas ganhando velocidade. É nesta etapa que a sujeira do passado é efetivamente eliminada da matéria-prima. Produtos químicos especiais e agentes dispersantes são introduzidos no fluxo para caçar as tintas de impressão e as colas residuais. Pode-se notar como a tinta se solta das fibras e flutua para a superfície em forma de espuma ou é dissolvida completamente, deixando para trás apenas a celulose em seu estado puro. Esse ciclo de agitação implacável perdura por um período exato de 30 a 60 minutos. O resultado final desta fase é uma pasta cinzenta, uma sopa de fibras suspensas em grandes volumes de água. Mas isso é apenas o começo, pois essa sopa ainda não possui a estrutura do papel. Ela é forçada a passar por peneiras metálicas finas que capturam mecanicamente até a menor partícula de plástico ou grampos metálicos que tenham sobrevivido ao turbilhonamento. O equipamento gradualmente purifica a mistura. Agora, a fábrica dispõe de uma polpa limpa, embora sua composição ainda apresente 95% de água. Para se tornar o produto macio e funcional que conhecemos, a polpa precisa passar por uma transformação física radical. As fibras, agora completamente livres, começam a se procurar no meio líquido, criando ligações de hidrogênio naturais que formarão a espinha dorsal do novo papel. É a biologia e a química trabalhando de forma integrada sob o comando da engenharia pesada. A polpa líquida é então bombeada para a máquina de formação, considerada o coração pulsante de toda a unidade fabril. Aqui, a velocidade operacional é o fator determinante. Vê-se como a mistura é espalhada sobre uma tela de malha fina que se move tão rápido que o olho humano percebe apenas um borrão contínuo de material. A água precisa ser removida com rapidez absoluta para garantir a formação da folha. Cilindros rotativos e sistemas de vácuo de alta potência sugam a umidade com uma força tremenda de sucção. A gravidade e o vácuo trabalham em conjunto para drenar o líquido através da malha.
deixando para trás uma teia úmida e densa de fibras entrelaçadas. Depois, fica mais complexo. A folha formada ainda é extremamente frágil e não suportaria qualquer tensão mecânica. Ela entra imediatamente na zona de prensagem, onde rolos de aço gigantescos esmagam o papel recém-nascido entre mantas de feltro. A pressão exercida por esses cilindros é calibrada com precisão milimétrica pelos operadores do sistema. O objetivo técnico não é apenas a remoção mecânica do excesso de água, mas também a definição rigorosa da espessura do material. Tudo só se complica com os requisitos de qualidade. Estamos falando de uma precisão dimensional que beira o impossível em escala industrial. A folha final, após o processamento, terá entre 15 e 20 microns de espessura total. Isso resulta em um material que é consideravelmente mais fino que um fio de cabelo humano ou até mesmo que uma partícula de poeira comum. Em seguida, a folha de papel adere a um cilindro de secagem aquecido internamente por vapor de alta pressão, equipamento muitas vezes chamado tecnicamente de Yankee. O material deixa o setor de prensas, passando para um estágio tranquilo de secagem térmica, 15 metros por segundo. Esta é a velocidade vertiginosa com que a massa úmida se transforma em uma estrutura sólida e contínua. Por que a aplicação de calor extremo é realizada de forma tão súbita nesta etapa? À primeira vista, uma secagem gradual pareceria mais segura para a integridade das fibras, mas na prática, a evaporação instantânea da água restante é o que garante a coesão imediata da folha branca. O calor intenso elimina a umidade em um piscar de olhos, estabilizando o material que antes era apenas um líquido fluido. O equipamento gradualmente conduz a folha seca através de uma sequência de rolos de calandragem maciços. Vê-se como a compressão mecânica polia a superfície do papel, eliminando rugosidades e conferindo o toque suave exigido pelos padrões de consumo. Mas isso é apenas o começo. O papel voa pela estrutura da máquina até atingir a estação de enrolamento final, onde a tensão é monitorada por sensores de alta precisão. Bobinas Jumbo. Este é o nome das unidades massivas que recebem o material no encerramento da linha primária. Pode-se notar como o papel se acumula em cilindros que ultrapassam 1 metro de diâmetro e atingem pesos medidos em toneladas. Cada unidade dessas armazena quilômetros de papel contínuo, formando uma reserva de escala monumental. Uma única bobina possui volume suficiente para suprir as necessidades de uma família inteira durante toda a sua existência. Por que o papel necessita de um suporte interno rígido nesta fase? Aparentemente, a folha seca possui resistência própria, mas na prática, sem um esqueleto central, o rolo de papel higiênico colapsaria sob o impacto do seu próprio peso. Enquanto a produção principal ocorre em uma extremidade, outra seção da fábrica dedica-se exclusivamente à manufatura de tubos de papelão. O processo está apenas ganhando velocidade. Tiras longas de papelão reciclado são alimentadas continuamente em uma máquina de enrolamento espiral automatizada. Vê-se como o equipamento movimenta as camadas em um ritmo mecânico constante e preciso. As tiras de papelão passam por tanques onde são banhadas em uma cola especial de secagem ultra rápida antes de tocarem o núcleo. Depois fica mais complexo. O material colado é enrolado com força em torno de um eixo de aço sólido, garantindo que o diâmetro interno seja rigorosamente exato. A geometria aqui é calculada para suportar a compressão das camadas externas de papel que virão a seguir. A câmera desliza ao longo do eixo, onde o tubo de papelão ganha sua forma cilíndrica definitiva e resistência estrutural. O esqueleto de papelão avança agora para encontrar a massa de papel na etapa de integração.